O terceiro episódio de Invasão Secreta acabou de sair e o episódio começa mostrando como a relação do Fury e da Vera começou. Foi em 1998 ali. A cena é bem breve, a gente vê eles conversando ali em um café. Depois a história vem para os tempos atuais e vemos o Fury ali preparando o café. O Fury tá desconfiado ali da sua esposa, não só dela, ele tá desconfiado de toda pessoa que ele sabe que é um Skrull disfarçado. E o Fury, ele é bem direto, ele já pergunta logo para sua esposa se ela manteve algum contato com o Gravik, algo que ela nega, dizendo que não manteve contato com ele. E o Fury diz que está perguntando isso porque ele quer saber quem é ela agora. A Vera fala que durante o primeiro sumiço do Fury, o blip, logo do estalo do Thanos, então, depois daquilo, ela ficou muito triste e quando estava prestes a superar o Fury, voltou. E ela achou que tudo ia voltar ao normal, ser como era antes, dois iam superar aquilo junto, mas o Fury se ausentou pela segunda vez por conta própria, então ela voltou a ser o que era antes. E sim, ela tem algum contato ainda com o Gravik, como a gente fica vendo no final do episódio ali, ela mantém um certo contato com eles, não sabe se ela está 100% com o plano do Gravik ou está em dúvida ainda, a gente não sabe ainda, vamos ver mais dela no próximo episódio. Nesse episódio, o Gravik e o Talos acabam conversando, e durante a conversa vemos um pouco do preconceito e da hipocrisia do Gravik. O Gravik diz que a história dos humanos só resume a guerra e matar o seu próximo. E isso é uma fala preconceituosa no sentido de dizer que a história da humanidade só se resume a guerra e matar o próximo. Tem muito mais além disso. Apesar do Gravik se achar diferente dos humanos, o povo dele passou anos em guerra com os Kree, perderam a guerra e foram se abrigar na Terra. E agora ele está entrando em guerra com os humanos. O Gravik também já matou pessoas do seu povo. Ele julga os humanos dizendo que ele só se resume a guerra e matar o seu próximo, mas ele está fazendo a mesma coisa também. Essa é a hipocrisia do Gravik. Durante a conversa, Talos pede que o Gravik pare, senão ele vai contar para todas as forças militares que tem no mundo sobre o ataque secreto do Gravik, expor a operação dele toda. E o Gravik diz que se o Talos fizer isso, ele vai ser o responsável pela morte da sua própria espécie, inclusive da sua filha, a Gaia. O Talos ataca o Gravik ali e descobrimos que ele já é um Super Skrull, porque a mão do Gravik se regenera e é bem provável já ter outros Super Skrull aí no grupo dele também, então devemos ver mais disso nos próximos episódios. Essa cena onde vemos o descontrole do Talos ao ouvir o Gravik ameaçando a sua filha. Não só nesse momento, tem vários momentos nesse episódio que vemos outras pessoas ameaçando a filha do Talos. E também vemos esse descontrole, essa raiva dele. Ele começa a agir de forma violenta nesses momentos. Se só em ouvir alguém ameaçando a sua filha ele já age de forma descontrolada, violenta, imagine quando ele descobrir que o Gravik matou a Gaia, como vimos no final desse episódio, o Gravik matando a Gaia, depois de descobrir que ela era a traidora. Então vamos começar a ver mais esse lado mais violento do Talos a partir de agora, quando ele descobrir que sua filha foi morta pelo Gravik. No episódio, o Gravik teve a ideia de colocar alguns Skrulls infiltrados no exército britânico, e assim fazendo com que eles atacassem a delegação da ONU. E por conta disso, iniciaria de vez a Terceira Guerra Mundial entre os países. E o Gravik teve essa ideia, ele orquestrou esse plano por conta de dois motivos. O primeiro motivo é que se realmente desse certo esse plano, ele ia começar de fato essa guerra, que é o que ele está querendo mesmo. E o segundo motivo é que se o ataque fosse parado pelo Talos e o Fury, só ia expor o traidor, no caso, a Gaia. Por isso que quando o Gravik estava no carro com a Gaia, ele atende o telefone e começa a falar sobre o plano, porque ele queria que ela escutasse, essa era a intenção dele, ele queria que ela escutasse o plano e passasse a informação para o seu pai. Fury encontra o Talos ali em um bar e ele age ainda como se fosse o chefe do Talos, como se ele ainda mandasse no Talos, achando que nada mudou depois do que ele falou no episódio anterior, como se as coisas ainda fossem da mesma forma de antes, e o Talos diz que só vai ajudar ele se o Fury dizer, por favor, Talos, me ajude, porque eu não sei fazer nada sem você. E nisso parece que o Fury não vai falar as palavras, só que ele engole o seu orgulho ali e fala, então Talos ajuda ele. A gente acha que a birra entre os dois acabou? Não, não acabou. Ao longo do episódio ainda tem mais birra ali entre os dois. O Fury só soube sobre esse ataque à delegação da ONU por conta do Talos, da informação que a Gaia deu para o seu pai. E o Fury também só descobriu o endereço do capitão que daria essa ordem para o ataque por conta da Sônia, ela que passa o endereço para o Fury.
Antes que eu esqueça, a Sony descobriu sobre a escuta que o Fury tinha colocado na sua sala. Uma coisa que esse episódio aqui fala é que muitas das conquistas que o Fury teve foi por conta de ajuda. Não quer dizer que ele não tinha capacidade, não quer dizer que ele não seja inteligente nem capaz para conseguir fazer as coisas. Só que muitas das conquistas dele veio por conta de ajuda, de outras pessoas ajudando ele. Não foi por conta própria, igual ele tenta passar em vários momentos. Temos a comprovação desse fato através de uma conversa entre o Fury e o Talos. A conversa gira em torno do fato do Talos não entender a relação interespécie entre um humano e um cachorro, onde o humano tem que limpar o cocô do cachorro. A conversa começa assim. Ele diz que sempre limpou a bagunça do Talos. Talos contesta e diz que isso não é verdade, que a verdade foi que sempre ele limpou a bagunça do Fury. Sempre foi o Talos que ajudou o Fury, sempre foi o Talos que ajudou o Fury a chegar onde ele chegou. Toda a promoção na carreira, todo ataque terrorista que o Fury conseguiu impedir, tudo foi graças a essa rede invisível de espionagem que ele tinha. Dos Skrulls que estavam infiltrados nas organizações, passando as informações para o Fury. Era por conta disso que ele sempre vivia um passo ou dois na frente de todo mundo. Não estou dizendo que o Fury não tem capacidade. Ele é muito inteligente e sagaz, como a gente viu nesse episódio. Só que ele age de uma forma como se ele não tivesse conseguido o que ele conseguiu com ajuda. Ele não dá o devido valor ao que os Skrulls e o Talos fez por ele. É por conta disso que o Talos fica chateado com o Fury. Os dois chegam até a casa ali do capitão que daria a ordem para o Submarino atacar a delegação da ONU. Só que os dois acabam se separando enquanto eles entram ali na casa. E quando o Fury tenta contactar o Talos pelo seu comunicador, o Talos o chama de Nick. Nesse momento o Fury percebe que aquela pessoa com quem ele está falando naquele momento não é o Talos, porque ninguém chama ele de Nick. Então o Fury faz o filho do capitão de refém para trocar a vida do Talos pelo do garoto. E isso dá certo, o capitão desiste ali. Essa é a diferença entre o Fury e o Talos. O Talos nunca usaria o filho do capitão como refém. Nunca usaria ele como uma moeda de troca pelo fato dele ter uma filha. Então por conta disso ele nunca faria. Isso fica evidente quando vemos os momentos antes, assim, o Talos vasculhando a casa e encontrando esse garoto e não fazendo nada, diferente do Fury que está pouco se importando e vai usar o menino como refém para conseguir o que quer. Eles conseguem impedir o ataque ali, só que isso expõe a Gaia como a traidora e o Gravik mata ela no final do episódio. Eu achei a morte da Gaia assim meio xoxa, sabe? Eu achei que foi muito cedo, podia ser mais pra frente do episódio, foi muito prematuro assim na minha opinião. Isso era o que eu tinha para falar sobre esse episódio. Eu tô gostando do que a série está mostrando até esse exato momento. Agora é só aguardar pelo próximo episódio. Então o vídeo vai terminar por aqui. Até uma próxima e tchau.